tarde, meu povo querido. Na aula de hoje de filosofia, nós vamos trabalhar com uma série de questões no quesito revisão, ou seja, com o intuito de fazer uma revisão, tá? Então, eu separei aqui algumas questões para vocês. Vamos começar essa revisão através de questões agora, tá? Então, essa questão tá aí na apostila de vocês e ela vai falar um pouco sobre como é que foi essa passagem, né, da Grécia mitológica para Grécia filosófica. Então, essa questão ela aborda basicamente o surgimento da filosofia. Toda a explicação humana na Grécia, antes do surgimento da filosofia, era uma explicação mitológica, baseada na religião, né, baseada em elementos místicos, tá? Só que o desenvolvimento político, né, o desenvolvimento da organização grega ficou tão complexa, que os gregos não se contentavam mais com esse tipo de explicação. E eles começam a desenvolver agora explicações mais racionais e menos conectadas com a mitologia e com a religiosidade. Então é nesse contexto ali que a gente chama de período arcaico, né, com o surgimento de Atenas, com a consolidação de Esparta, né, e essa organização mais complexa que é a polis, a cidade-estado grega, que os gregos então, eles chegam num patamar de desenvolvimento que eles não conseguem mais se contentar, eles não conseguem mais aceitar essa explicação mitológica e eles vão começar a se desenvolver explicações mais racionais. E é neste contexto que nasce a filosofia, né, a racionalidade humana, tá? Então essa questão 0209, ela diz o seguinte: a filosofia surge em substituição do modelo mitológico cosmológico, ou seja, a substituição do modelo de explicação místico cosmológico por uma explicação filosófica racional. Tá? Então, aqui nós temos o cosmológico racional, ou seja, a compreensão do cosmos, a compreensão do planeta, a compreensão, né, das coisas da Terra de forma racional e não mais de forma mitológica, perfeito? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa E, tá? Cosmológica racional. Lembrando que os primeiros filósofos a surgirem são os filósofos pré-socráticos, também chamados de filósofos da physis ou filósofos da natureza. Por quê? Porque o objeto de estudo desses filósofos é o mundo, né? É as coisas externas ao ser humano, onde eles tentam descobrir, eles tentam racionalizar, né, como que as coisas funcionam, como que as coisas são constituídas, como é que a matéria, como é que o cosmos, como é que o universo é feito, tá? Então percebam que a preocupação, o objeto de estudo, são as coisas externas ao ser humano. Perfeito? É por isso que nós vamos chamar de filósofos pré-socráticos, filósofos cosmológicos ou filósofos da natureza, filósofos da physis, tá? Só que essa compreensão do cosmos, essa compreensão do universo, ela passa a ser racional e não mais mitológica, tá? Gente, então nessa questão aqui nós temos a questão, né, a segunda questão que nós vamos corrigir. Também está na apostila de vocês como a questão 0213, tá? Eu vou ler para vocês então. Os homens dão sempre mostras de não compreenderem que o logos é como eu descrevo, tá? Então o que seria o logos? O logos é a razão, é a verdade, o conhecimento. Tanto antes de terem ouvido como depois. É que embora todas as coisas aconteçam segundo este logos, ou seja, todas as coisas acontecem segundo a razão, segundo a verdade, os homens são como as pessoas sem experiência. Mesmo quando experimentam palavras e ações, tal como eu as exponho, ao distinguir cada coisa segundo a sua physis e ao explicar como ela é. Mas os demais homens são incapazes de aperceberem do que fazem quando estão acordados, precisamente como esquecem o que fazem quando a dormir. Ou seja, aqui nós temos, gente, a concepção de que os seres humanos não compreendem, né, o mundo externo, né, a racionalidade, não compreendem racionalmente as coisas externas, tá? Mas ele está pedindo aqui sobre a palavra physis, certo? A palavra physis significa física, na ideia de movimento, na ideia, né, das coisas que estão em movimento, tá? Mas também a ideia de natureza. E aí ele pede o seguinte: com base no texto, é incorreto traduzir a palavra physis como sim, é natureza, é a essência
tá? Então seria também um arché, a essência de todas as coisas, é o que constitui o cosmos, é o que constitui as coisas, é o fundamento das coisas externas. Agora não é causa, porque a causa, ela traz a ideia de movimento. E a physis em si, ela é a coisa, ela é o objeto, ela é o ser, mas ela não é o devir, ela não é o movimento, o devir a ser. Então a alternativa incorreta aqui é a causa, porque a causa e a consequência traz a ideia de movimento, tá? E a physis é uma referência à natureza, à essência, ao elemento gerador de todas as coisas. Passando então para a próxima questão. É difícil passar para a próxima questão. A noção de arché refere-se dois pontos. Então, a palavra arquê ou arché é uma palavra que se refere a um elemento que gera todas as coisas. Tá? Então vamos pensar o seguinte, esses filósofos pré-socráticos, esses filósofos da physis, da natureza, eles estão procurando compreender o mundo, né, ao seu redor. Então eles estão agora partindo de um pressuposto que existe um elemento gerador e constituidor de todas as coisas do universo, de todas as coisas do cosmos. Essa coisa eles vão chamar de arché, um elemento, né, o princípio primeiro, o gerador de todas as coisas. Então aqui a alternativa correta só pode ser a C, ao princípio primeiro de todas as coisas, o elemento, né, que é causador, né, gera todas as coisas, perfeito? Então ficamos aí. Próxima questão, gente, nós temos então na quarta questão que nós vamos corrigir, também da apostila de vocês, a questão 0212. A filosofia deste período, ou seja, do período cosmológico, do período pré-socrático, tem como questão central o problema cosmológico, ou seja, a compreensão do cosmos, né, da composição do universo. Isso é a explicação da origem e da estrutura dos fenômenos da natureza, tá? Em relação ao problema arché, ou seja, do problema da arché, analise as afirmativas a seguir. Perfeito? Na 1. Arché é a unidade menos fundamental e não é explicação de tudo. Pelo contrário, a arché é o elemento fundamentador, é o elemento gerador de todas as coisas. Então a 01 está errada. Olha a 02. É uma busca intuitiva pela causa primeira, ou seja, pelo elemento primeiro gerador de todas as coisas. E já demonstra uma racionalidade primitiva. Então quando esses primeiros filósofos eles tentam descobrir qual que é, né, o elemento gerador de todas as coisas, né, qual que é o elemento constituidor de tudo, eles já estão, né, demonstrando uma racionalidade. Ela é uma racionalidade que está recém dando os primeiros passos, né? Está engatinhando, mas é um processo de racionalidade. A tentativa de compreender, né, o cosmos, o universo, a natureza, né, e todo o sistema, todo o funcionamento da natureza. Para mim, a 2 está correta, tá? E agora então nós vamos para 3. Os primeiros filósofos não acreditavam que a descoberta do arquê, ou arché, levaria à compreensão de todos os demais elementos da realidade. Muito pelo contrário. Eles acreditavam que eles, partindo de um pressuposto primeiro, ou se partindo de um início que seria a descoberta do elemento gerador de todas as coisas, esse elemento, quase um deus, né, quase um demiurgo, né, um logos, eu conseguiria compreender toda a natureza e todo o cosmos a partir desse elemento gerador. Então essa 3 está errada. E a 4. Todas as formas de matéria estão constituídas de moléculas e as moléculas são formadas por átomos. Eis o arqué da ciência moderna, perfeito? Então, na verdade, nós já tínhamos lá nesse período da Grécia Antiga, 500 anos antes de Cristo, nós já tínhamos filósofos atomistas que davam o nome dessa substância primeira, o arché, de átomo. Hoje, na ciência moderna, nós sabemos então que os átomos são os elementos menores, né, e que não podem ser divididos, né, e que são constituidores de todas as coisas. Então, aqui se confirma para mim como correta a 02 e a 04, trazendo a alternativa B como correta.
Vamos seguir então para a quinta questão. Então a gente já falou aí, né, da passagem do sistema mitológico para o sistema filosófico, já falamos dos primeiros filósofos, né, o Arché, já falamos aí então, né, do sistema filosófico e racional que eles procuram desenvolver, a filosofia cosmológica. E agora nós vamos trabalhar com um filósofo pré-socrático que é um dos caras que mais cai nos vestibulares, é um dos caras mais lembrados, mais referenciados nos vestibulares. Por quê? Porque ele é considerado o primeiro filósofo da história. Ele é o primeiro filósofo, né, que a história produziu, o primeiro filósofo pré-socrático, tá? O Tales de Mileto, lá da região da Ásia Menor, atual Turquia, né, onde ficava a cidade-estado de Mileto, tá? Ele também era conhecido como o Mago. E aqui, gente, eu já vou adiantar para vocês. Tá? Qual que é o arché do Tales de Mileto? E é isso que nós temos que pontuar. Cada filósofo pré-socrático tem um arché. Cada filósofo pré-socrático tem um elemento como elemento que constitui todas as coisas do universo. Tá? Por exemplo, né, nós temos os filósofos pré-socráticos que vão dizer que é o ar, que é o fogo, que é a terra, que é o átomo, né, que é o apeiron, né, desenvolvendo até uma palavra para se referir a esse objeto. Mas no caso do Tales de Mileto, né, o grande elemento gerador de todas as coisas é a água. E aqui eu vou dizer uma coisa bem feia para vocês, mas isso está referenciado, isso está escrito nos livros de filosofia, viu, gente, nos manuais de filosofia. Tales de Mileto vai dizer que tudo tem água, né? Até mesmo o sêmen tem água, né? Até da pedra brota água. Então, a concepção do arché de Tales de Mileto é a água. Então, se o arché do Tales de Mileto é a água, a alternativa correta aqui só pode ser a C. Ser a água o princípio, o arché de todas as coisas, segundo esse filósofo chamado Tales de Mileto, tá? Mas não vou deixar de ler a questão com vocês, certo? Apesar de ter identificado inicialmente qual que é a alternativa correta, eu vou ler aqui com vocês. Tales de Mileto foi um filósofo pré-socrático, considerado, segundo a tradição, o primeiro físico grego, ou seja, o primeiro filósofo da physis. Isto é, a primeiro a investigar as questões referentes à natureza, à physis. Sua doutrina chegou até os nossos dias somente na forma de comentários, ou seja, doxagrafia, né? Doxa seria então opinião. Em escritos posteriores, tá? Ou seja, os manuscritos que nós temos hoje não são do próprio Tales de Mileto, mas são de filósofos que vieram posteriores, que vieram depois de Tales de Mileto e que vão escrever as ideias de Tales de Mileto. Esses manuscritos então perduram até os dias de hoje. Segundo se sabe, Tales teria afirmado que a água é o princípio de todas as coisas. Perfeito? Continuando lá então, gente. Meu pai, o que eu fiz? Vamos lá então. Vamos então para a questão 6. Na questão 6, então, gente, ou na sexta questão que nós estamos corrigindo, também da apostila de vocês, nós temos a questão 0210, tá? Que são aquelas questões que normalmente os alunos têm mais dificuldade de responder. São aquelas questões, então, com números, e a gente tem que dizer quais são os números corretos e quais são os números corretos. As questões de somatória, perfeito? Bom, então vamos lá. Na afirmativa 1, nós temos o seguinte... O enunciado vai dizer que verifique as alternativas que melhor representam as preocupações filosóficas do período denominado pré-socrático. Número 1. A filosofia do período pré-socrático tinha como questão central o problema antropológico. Antropo é homem, ou seja, o estudo do ser humano. Tá errado. Porque o objeto de estudo dos pré-socráticos são as coisas externas ao homem. Ou seja, ele não estuda o ser humano ou a capacidade racional do ser humano, mas ele vai tentar compreender o universo, né, como ele é composto. O primeiro filósofo antropológico é o Sócrates. Então aqui nos pré-socráticos nós não temos ainda uma referência antropológica, ou seja, não tem o objetivo de estudar o homem. É pré-socráticos porque vem antes de Sócrates. Se Sócrates é o primeiro, eu não posso afirmar que os pré-socráticos são antropológicos. Só é filosofia antropológica a partir de Sócrates. Isto é, a preocupação com a vida em sociedade e suas implicações éticas e morais. Então os filósofos pré-socráticos não trabalham com ética, com comportamento, com organização social.
existencial. Eles trabalham com uma ideia mais, né, da química, da física e da biologia, que é a compreensão do mundo externo, tá? E aí que vem a palavra física, ou physis, né, para se referir a essa disciplina do conhecimento, né, chamada física. Na 02, então a 1 está errada. A 02, os pré-socráticos desconfiavam das explicações que afirmavam a existência de uma ordenação no mundo. Portanto, não acreditavam na ideia de que havia uma ordem de um cosmos. Muito pelo contrário, né? Então, eles acreditam que há um elemento gerador de todas as coisas. Se há um elemento gerador de todas as coisas, há uma ordenação, né? O que é necessário é compreender a ordenação do mundo, né? O funcionamento do mundo, para poder, então, racionalizar esse mesmo mundo. É a mesma ideia aqui que nós temos quando a gente trabalha, por exemplo, lá na Revolução Científica do século XVI, lá na Revolução Científica do Renascimento Cultural, né? Quando a maçã cai na cabeça do Newton, né? Então, o que o Newton identifica? Uma lei da natureza, uma ordenação da natureza, o funcionamento da natureza. E ele vai dizer, a princípio, o Newton vai dizer, não tem como mexer nisso, né? A natureza funciona dessa forma. Agora, é Newton compreendendo como é que o mundo se ordena, como é que o mundo se organiza, como é que são as leis externas ao ser humano, como é que são as leis que desenvolvem o mundo, tá? E dizer que eles não tinham essa preocupação é um erro. Essa é a maior preocupação dos pré-socráticos, né? Compreender o funcionamento do cosmos. Então a 02 também está errada. Olhem a 03. A filosofia desse período tem como questão central o problema cosmológico, ou seja, o funcionamento do cosmos, sim, isto é, a explicação da origem e da estrutura dos fenômenos, é bom, né? Fenômenos da natureza. Perfeito? Então a 03 está correta, é justamente isso que a gente vem trabalhando nessa correção. E na 4, ao supor um arché, ou seja, ao indicar um elemento gerador de todas as coisas, né, a causa de tudo, os pré-socráticos trazem consigo uma mudança na forma de se pensar a realidade, ou seja, a forma como os seres humanos compreendem a realidade. Não mais de forma mitológica, mas agora de forma mais racional, acreditando que uma observação atenta da natureza poderia produzir explicações racionais sobre o mundo. Então, como é que eles desenvolvem essa racionalidade cosmológica, essa compreensão filosófica do mundo? Não tem outro método, gente, é a observação da própria natureza. Tá? E isso na Grécia só foi possível por causa de um elemento que nós chamamos de ócio criativo, né? Então, como é uma sociedade escravista, né? Uma sociedade onde a escravidão é a base do trabalho, esses filósofos eles não precisavam trabalhar. Então eles tinham um tempo de sobra para ficar pensando, para ficar, né, criando ideias, para criando teorias e observando a natureza. Tá? Então percebam que a experimentação, a observação, o empirismo, né, o conhecimento prático é o conhecimento mais profundo e mais significativo desses filósofos pré-socráticos. Tá? Então a 4 para mim também está correta e vamos para a 5. Foi justamente na busca da arché, do elemento gerador de todas as coisas, que se empenharam os pré-socráticos, exatamente isso. Né? Eu vou compreender o funcionamento da natureza a partir do momento que eu compreender o início de tudo, o elemento gerador de tudo. De acordo com a análise das afirmativas, assinale a alternativa correta. Então nós temos como correta 03, 04 e 05, tá? E aí só pode ser a alternativa I. Perfeito, gente? Vamos lá então. Próxima questão, todo mundo atento aí com o professor Rafinha. Questão, então, a 7ª questão que nós vamos corrigir hoje, tá? Também da apostila de vocês, 0211, mais uma questão de somatória. Eu gosto dessas questões de somatória, gente, porque cada afirmativa, cada número, ela vai trazer uma concepção diferente, vai trazer uma ideia diferente sobre o mesmo assunto. Né? Então, é uma boa forma de revisar. Vamos lá, então, questão 0211. No que se refere ao estudo sobre os pré-socráticos e as suas archés, né, os seus princípios geradores, analise as afirmativas a seguir. Então, A001, os filósofos pré-socráticos produziam explicações simbólicas da realidade. Fenômenos naturais eram vistos como algo sobrenatural e tinham sentido de divindade. Pessoal, por que essa aqui está errada? Porque se eu já fiz a passagem, né, para o mundo filosófico, para a explicação filosófica racional, é porque eu abandonei o sistema mitológico religioso como mecanismo de explicação.
Eu não aceito mais, eu não me contento mais com esse mecanismo religioso de explicação. Eu vou buscar na razão e na filosofia agora as novas explicações. Então dizer que os pré-socráticos, né, utilizam símbolos da realidade, né, e um sentido de divindade é completamente errado. Né? É um momento onde se abandonou a mitologia como mecanismo de explicação. E a 2, olhem a 2. A filosofia do período pré-socrático tinha como questão central o problema cosmológico. Então, mais uma vez, uma alternativa falando sobre o problema cosmológico, a compreensão do cosmos e do universo. Isso é a explicação da origem e estrutura dos fenômenos da natureza. Então, não vou nem dizer, essa aqui está certíssima, né? E a 03, o arquê, né, o arché, significa o princípio fundamental, o elemento primordial, o gerador de todas as coisas, também estou ficando até repetitivo. E a 4, os primeiros pensadores gregos acreditavam que uma vez descoberta a arché, seria possível explicar a origem e o funcionamento, assim como a estrutura de todo mundo, tá? Então, já vimos isso também, se eu não me engano ali na questão 2 ou 3, também está corretíssima. Então, a 2, a 3 e a 4 estão corretas. A alternativa, então, certa é a C, 2, 3 e 4. Vamos lá, então? Agora, gente, nós vamos para 2 filósofos pré-socráticos que se destacam, né? Isso na revisão que nós fizemos aí nas últimas aulas, eu deixei isso bem claro, né? Heráclito e Parmênides, eles são 2 filósofos que têm pensamentos distintos, antagônicos, né? Divergentes. E eles sempre são trazidos nas questões, eles sempre são colocados em questões, né? Com esta contraposição. Tá? Então o Heráclito é um cara muito importante porque o Heráclito é o pai da dialética. Tá? E o Parmênides também é muito importante porque ele é o cara do ser, né? Do não movimento. Tá? Então o Heráclito é o cara do movimento, da dialética, né? Do devir, aquilo que vai vir a ser, e o Parmênides é aquilo que não é o devir, aquilo que é o ser, aquilo que é imutável. Vamos ver então essas questões aí. Primeira questão sobre Parmênides, tá? Como eu disse para vocês, é o cara do não movimento, das coisas. As coisas são, as verdades estão postas naquilo que não tem movimento, naquilo que é eternamente enquanto é. Perfeito? No poema sobre a natureza, Parmênides afirma o seguinte: os únicos caminhos de inquérito, ou seja, de compreensão, que são a pensar, o primeiro, que portanto, que não é não ser, tá? Então é bem complexo isso aqui. O primeiro que é e, portanto, que não é não ser. Ou seja, o primeiro inquérito é que o que é o não ser. Ou seja, o que é o ser que não se modifica. O não ser é aquilo que está prestes a se modificar, certo? Então, por exemplo, o não ser não é verdade. O não ser, o devir, a modificação, aquilo que se altera, aquilo eu tenho que descartar como verdade, como ciência. E aquilo que é, né, e que não se modifica nunca, aquilo é a verdade. Tá? Então, por exemplo, a pele humana, com o passar do tempo, ela não se modifica? Ela se modifica. Então, aqui nós temos um processo de mudança. Então, a pele não pode ser analisada a partir de uma ótica de verdade. Então, somente elementos que não se modificam podem ser avaliados como mecanismos de verdade, tá? Então, continuando aqui, né? Então, o primeiro que é e, portanto, que não é não ser. Então, o que não é o não ser, e o que é o que não muda. Perfeito? De persuasão é caminho, ou seja, de persuasão é caminho, pois a verdade acompanha o outro que não é, portanto, que é preciso não ser. Este, então, eu te digo, é atalho de todo incrível, pois nem conhecerias o que não é, nem o dirias. Tá? Então, o outro que não é e, portanto, que é preciso não ser. Então, eu te digo, é atalho de todo incrível, pois nem conhecerias o que não é, nem o dirias, tá? Pode-se, então, definir que nós temos, então, aqui como apenas o ser pode ser dito e pensado. Perfeito. O ser é aquele que não se modifica, é aquele que é como é eternamente. O devir ou não ser é aquilo que tem modificação, aquilo que se modifica, tá? Então, para Parmênides, a verdade, aquilo que pode ser racionalizado, aquilo que pode ser dito e pensado, é o ser
imutável. O ser que se modifica, a coisa que se modifica, não pode ser dito e não pode ser pensado. Então a alternativa correta dessa 8 é a A, tá? Normalmente os textos do Parmênides são bem complicados, viu, gente? Bem complicados mesmo, porque ele vem com essa ser, não ser, o não é, o devir e o vir, né? Então é sempre muito complexo essa lógica de Parmênides. E aqui nós temos então uma questão de Heráclito, que é o cara em oposição ao Parmênides. A realidade para Heráclito é aquilo que se modifica, aquilo que tem movimento, né? A dialética é o movimento pleno, tá? Então, sobre o pensamento de Heráclito, de Éfeso, marque a alternativa incorreta. Perfeito? Segundo Heráclito, a realidade do ser é imobilidade. E aqui eu já respondi para vocês qual que é incorreta, né? O ser como uma coisa sem mobilidade é Parmênides. O ser que se modifica e que tem mobilidade é Heráclito. É por isso que a está incorreta. Segundo Heráclito, a realidade do ser é a imobilidade, certo? Não. A realidade do ser para Heráclito é a mobilidade e não a imobilidade. Uma vez que a luta entre os opostos neutraliza qualquer possibilidade de movimento. E qual que é a luta entre os opostos? A luta entre os opostos é a dialética. Então é a dialética que faz o movimento, ou traz a possibilidade de movimento. A tá errada. Olhem a B. Heráclito concebe o mundo como o eterno devir, ou seja, aquilo que vai vir a ser, aquilo que se modifica. Isto é, em estado perene de movimento. Nesse sentido, a imobilidade apresenta-se como ilusão. Perfeito. Então percebam que a B é a contradição da A. A B está certa, a A está incorreta. A C. Para Heráclito, a guerra, o Pólemos é o princípio regulador da harmonia do mundo. Por quê? Porque a guerra é a luta entre opostos. E isso traz movimento, é isso que faz o mundo acontecer. Tem uma passagem do Heráclito bem famosa que vai dizer o seguinte: o Rafinha entrou no rio. O rio, depois disso, nunca mais vai ser o mesmo. E nem o Rafinha vai ser o mesmo, porque o rio transformou o corpo do Rafa, assim como o Rafa transformou o rio. Perfeito? Aí a ideia de movimento. Segundo Heráclito, ou Deus, né, é um múltiplo. E o múltiplo é um. Ou seja, Deus, o demiurgo, né, a coisa, ela é um múltiplo variável através dessas modificações. E essas modificações é a própria coisa. Perfeito? Então eu identifico as coisas externas a partir do movimento e não a partir do não movimento. Tranquilo? Muito bom. Filosofia antropológica, agora sim. Agora a gente vai sair dessa filosofia cosmológica de compreensão do mundo e nós vamos entrar, né, na compreensão do ser humano. Então Sócrates e os sofistas começam a se concentrar no ser humano. Os sofistas são aqueles caras que vão começar, né, a viajar pela Grécia tentando ensinar os filhos da aristocracia e cobrando dinheiro para ensinar os filhos da aristocracia. Perfeito? Por quê? Por que surge nesse contexto histórico aí os sofistas? É um período onde as cidades-estados estão crescendo. A política e a participação política dos gregos nessas cidades-estados, ela é complexa. Então, eu tenho que exigir do cidadão grego, né, uma racionalidade mais refinada, para que esse cidadão grego possa participar das assembleias, para que esse grego possa, né, esse cidadão grego possa tomar decisões junto com seus pares, junto com outros cidadãos, lá na Acrópole. Então, é preciso não só educação para a guerra, é preciso também uma educação racional, para bem preparar o cidadão da cidade-estado para suas funções legislativas, para suas funções, né, de cidadão, né, de ajudar a constituir Estado, de participar da política do Estado. Então esses sofistas, eles se propõem a ensinar racionalidade, ciência, para todo mundo na Grécia poder se tornar um cidadão mais efetivo, um cidadão, né, mais refinado, né, com ideias e propostas mais inteligentes. Tá? Então é por esse motivo que os sofistas vão começar a viajar pelo mundo grego, oferecendo seus serviços como professores, certo? Para tentar desenvolver a racionalidade nos jovens gregos para que eles possam se tornar futuramente, né, adultos mais participativos na política do Estado, certo? Só que os sofistas têm um problema.
né, eles vão ensinar a arte do convencimento. A arte de convencer os seus pares, as outras pessoas, de que eu estou certo. Então eles vão dizer que a verdade é relativa ao convencimento do homem. Se eu convencer para vocês que esse controle aqui é azul, a verdade é que esse controle é azul. Isso quer dizer que a verdade está no convencimento do ser humano. Mas se outro ser humano chegar aqui e dizer que esse controle não é preto nem azul, mas ele é amarelo, se essa nova pessoa que chegou aqui convencer vocês que esse controle é amarelo, o que vale é a verdade do convencimento desse indivíduo agora, ou seja, é amarelo. Tá? Então essa é a grande crítica que Sócrates vai fazer aos sofistas. O Sócrates vai olhar para os sofistas e vai dizer: vocês sofistas, vocês não têm compromisso com a verdade. Vocês sofistas não têm, né, apreço pela verdade. Para vocês, a verdade é relativa. Né? É relativa ao convencimento. Ao convencimento da retórica. Né? A gente chama de processo de persuasão, de convencimento das pessoas de que eu estou certo. Então, a medida da verdade é o convencimento humano, e cada ser humano, né, tem o seu próprio convencimento, tem a sua própria retórica. Então, ele vai trazer a ideia de relatividade enquanto a verdade, tá? Então, olhem só. A frase mais importante aqui dos filósofos sofistas, né, da escola dos sofistas, é uma frase do Protágoras que ficou muito famosa, né? O Protágoras era um dos sofistas mais importantes desse período, e ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas, assim como as coisas são medidas pelo próprio homem. Então, como assim o homem é a medida de todas as coisas? O convencimento do homem é a medida da verdade. Ou seja, o convencimento, a retórica de persuasão do homem é o que identifica as coisas como elas são. Certo? Então, nesse caso, a alternativa correta, né, o significado disso é a alternativa B. O autor foi Protágoras e significa, na verdade, uma exaltação da capacidade humana de construir verdades, né, e convencer os demais dessas mesmas verdades. Tá? Então, eu construo as minhas verdades teóricas na minha cabeça e eu vou tentar convencer os demais dessa minha verdade. Mas cada ser humano tem a sua própria verdade. Ganha quem convencer com os melhores argumentos. Perfeito? Então, o que os seres humanos estão fazendo aqui? Construindo verdades. Perfeito? Alternativa B. Vamos então, vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Opa! Aqui, vamos lá então, questão 11, na questão 11, certo? Eu acho que isso aqui não está não tem aí na apostila de vocês, essas questões que eu estou vendo aqui dos sofistas, tá? Mas aqui nós temos, então, deixa eu ver aqui o gabarito, bem rapidinho, 20... Então tá, beleza, então, vamos lá, então. Também é uma questão de somatória, então Protágoras, que já foi citado na questão anterior, de Abdera, né, que nasceu e viveu lá entre 1480 a 410 a.C., é considerado um dos mais importantes dos sofistas, se não o mais importante. Ensinou por muito tempo em Atenas, sendo atribuído à sua autoria a seguinte máxima, né? O homem é a medida de todas as coisas. Então é uma frase que se repete muito, tá? Sobre Protágoras e os sofistas, assinale o que for correto, perfeito? Então vamos lá. Questão number one. De forma semelhante, os pensadores contemporâneos, de forma semelhante a pensadores contemporâneos, os sofistas problematizam a multiplicidade de perspectivas do conhecimento. Então, cada indivíduo não tem uma perspectiva de conhecimento? Claro que temos, né? A própria ciência tem isso. Todo mundo concorda, né, no Brasil atual, que a cloroquina é a solução para o Covid-19? Não, existe um grupo de cientistas que apoia a cloroquina, o uso de hidroxicloroquina, e tem um grupo que não concorda. Então, esse é um exemplo que torna a 01 certa. Então, essa multiplicidade de linhas científicas, de pensamentos científicas, ela é uma referência até os dias de hoje. Perfeito. Então, a 1 está certo. Olha a 2. O relativismo de Protágoras, ou seja, o homem, né, ou a verdade é relativa ao convencimento do homem, de Protágoras, pode ser definido filosoficamente a partir da percepção do movimento. Tese já defendida antes por Heráclito.
Claro, se eu tenho um indivíduo que tem uma ideia e outro indivíduo que tem uma segunda ideia e um vai tentar convencer o outro, aqui eu tenho uma contraposição de ideias, aqui eu tenho a dialética. A contraposição de ideias é a dialética de Heráclito, o pai da dialética. Então, a 2 está certa. E a 4? Platão e Aristóteles, né? Então aí nós temos Sócrates, e aí o aluno de Sócrates era Platão, e o aluno de Platão era Aristóteles, tá? Então aqui nós temos Platão e Aristóteles. Contrapuseram-se aos sofistas, ao não defender o homem como a medida de todas as coisas. Porque Platão e Aristóteles tentavam buscar uma verdade, um conhecimento que não fosse o conhecimento relativo pelo homem, mas um conhecimento que fosse verdadeiro, que tivesse confiança, tá? E que não dependesse, né, dos seres humanos, mas que fosse universal, que fosse comum a todos os seres humanos. Logo, a 04 está correta. E a 08? Em razão do seu humanismo, atribui-se a Protágoras a inversão copernicana. Tá? Isto é, a tese de que o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol. Gente, Protágoras nunca disse isso, viu, gente? Então, eu já adianto para vocês que a 02 está errada, porque não é o que Protágoras diz. Certo? Ele vai trabalhar com a questão do convencimento. Então, essa realidade a qual o texto está dizendo, ela pode ser modificada de acordo com os argumentos de outro indivíduo. Então, a 8 está errada. E a 16. O saber contido na frase de Protágoras é prático, além de teórico, ou seja, mobiliza o campo da filosofia para a retórica, ou seja, para o convencimento retórico, para o convencimento da fala. A 16 está correta, então aqui nós temos 01, 02, 04 e 16. Eliminando apenas a 8, a soma é 23. Vamos lá então para a penúltima questão, gente. Chegando aí no Sócrates, o cara que criticava os sofistas, né? Por meio da ironia, mostra que o exercício de filosofar, ou seja, o desenvolvimento da razão, o desenvolvimento do conhecimento, ele vem a partir da ironia. Perfeito? Então vamos lá. O exercício de confundir as pessoas, ridicularizando-as com os seus conhecimentos, não. A ironia não é isso. Tá? A ironia, algumas pessoas na época interpretavam a ironia de Sócrates como ridicularizar, né? Como confundir as pessoas, certo? Mas a intenção não era essa. A intenção era usar a ironia para contrapor as ideias da pessoa. A pessoa vai ficar desestabilizada, a pessoa vai começar a perceber que a sua teoria tem erros, essa pessoa voltaria para casa e refaria seu pensamento, refaria sua teoria e, né, substituiria aqueles vácuos, né, responderia aquelas lacunas que o Sócrates identificou por meio de ironia. E isso faria com que o conhecimento, a teoria da pessoa ficasse ainda mais aprimorado. Então a ironia é o mecanismo de fazer a razão se desenvolver, fazer o conhecimento se desenvolver, e não ridicularizar, e não confundir, muito pelo contrário, é aperfeiçoar, é desenvolver. Esse método desenvolvido por Sócrates, ele é chamado de maiêutica. A maiêutica, gente, é um processo de fazer nascer o conhecimento, né? De produzir o nascimento do conhecimento. Ele usa esse termo maiêutica como o termo filosófico para fazer o desenvolvimento do conhecimento, baseado na sua mãe. A mãe do Sócrates era parideira, ou seja, ela era uma mulher que ajudava outras mulheres a dar luz, né? A fazer os seus filhos nascerem. E o Sócrates dizia: eu sou que nem a minha mãe. Só que em vez de ser parideira de filhos, eu sou parideira de conhecimento. Então a maiêutica é um mecanismo onde o Sócrates diz que ele faria parir, ele fazia nascer o conhecimento. E a utilização da ironia é muito importante, tá? Por quê? Porque o Sócrates sempre se coloca na discussão com o interlocutor como inferior, como aquele que não sabe nada, só sei que nada sei, é a frase do Sócrates. E o interlocutor, quando vê o cara humilde ali, o cara já se engrandece. Diz: eu que sei então, eu vou te dizer minha teoria, tu vai acreditar na minha teoria. E aí o Sócrates se bota naquela situação ali, né, de menor, de menos conhecedor, e ele começa a ironizar a teoria do cara.
mas não para radicalizar, para o cara perceber que ele tem mais coisas para pensar além do que ele já tinha pensado, tá? E a B, olhem a B, o questionamento, a interrogação sobre o sentido do homem e do mundo. Esse é o mecanismo da ironia, é questionar, é fazer a pessoa pensar, é colocar perguntas, dúvidas, interrogações, para que esse indivíduo possa voltar para casa e desenvolver ainda mais a sua racionalidade. A alternativa correta nós temos aqui a B, de bunda. Próxima e última questão, nós temos aqui então, questão 0410, sobre a maiêutica socrática, analise as assertivas a seguir. Então, né, fazendo aí uma, né, dando continuidade à questão 12, a questão 13 aí vai abordar também a questão da maiêutica, né? E dentro da maiêutica tem a ironia, perfeito? Então vamos lá. Na 1, o método da arte maiêutica, método socrático, consiste em levar o interlocutor à descoberta da verdade, a partir de uma série de perguntas, das perplexidades, a que as respostas vão dando origem, perfeito? Então, exatamente, está certíssimo, né? É a descoberta do interlocutor a partir de perguntas e de ironias, né, impostas por Sócrates. Na 2, a maiêutica é a arte de chegar à verdade. Então, é exatamente fazer nascer o conhecimento, fazer nascer a verdade. Então, até aqui está certo a 2, tá? Então, a verdade e as evidências corretas e universais, que, de acordo com Sócrates, constituem os princípios ou as verdades eternas e universais. Nesse caso, o diálogo como fonte de ideias é o ingrediente essencial desta arte, a arte da maiêutica, porque no diálogo ele usa a ironia contra, né, aquele que ele está dialogando, aquele que ele está contra o interlocutor. E na 3... a 2 está certa, né? E a 3. Segunda parte do método maiêutica, a ironia. Configura-se na geradora das ideias. É o momento em que o interlocutor do mestre chega às suas conclusões verdadeiras. Não. A ironia é a primeira parte. A ironia é a primeira parte quando Sócrates ironiza a teoria do outro. Quando Sócrates ironiza a teoria do outro, a pessoa se abala. Aí ela vai para casa e refaz a sua teoria. Então, o refazer é a segunda parte, a ironia é a primeira parte do método, a 3 está errada. E a 4, utilizando do seu método, Sócrates, diante de um adversário, interlocutor adversário, assumia humildemente a posição de aprendiz. Como eu disse para vocês, a posição de humilde intelectual, só sei que nada sei. E ia multiplicando as perguntas até fazer com que o seu oponente, o interlocutor do diálogo, caísse em contradição, obrigando a confissão humildemente da sua ignorância. Então, quando o interlocutor, o oponente do discurso do Sócrates, né, percebe que tem falhas na sua teoria, ele vai ter que dizer, não, realmente, minha teoria tem falhas, eu vou ter que repensar ela. E é isso que o Sócrates quer, né? É aqui que vem o processo de racionalização. Então a 4 está certa. Nós temos aqui então a 1, a 2 e a 4 como corretas. Só pode ser a alternativa B. Certo, gente? Ficamos assim então. Grande beijo no coração e hasta luego! Valeu, gente!